bem alto, querido. Louvado é o nome de Jesus. Você pode se assentar na sua cadeira aí. Boa noite a todos, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida essa noite. Você que tem Bíblia, enquanto os irmãos se organizam aí, você pode abrir ela comigo em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Louvado é o nome de Jesus. Marcos, capítulo 16. Ontem nós tivemos a nossa janta, estava bênção. Boa. Aí na semana ali, o pessoal que congrega, está no grupo lá, a gente vai prestar conta da janta, que nós, os irmãos saibam, e todos sabem que o lucro da janta ele vai ser pessoas para estarem aqui, que serviu em alguma função, né? Que tinha bastante coisa para fazer e todo mundo ficou envolvido em alguma coisa. Agradecer aos irmãos e louvar Jesus pelo empenho dos irmãos, porque a gente sabe que a obra de Deus ela é feita assim, né? Uma, duas, três pessoas não fazem a obra de Deus acontecer. É necessário um número grande de pessoas para que tudo aconteça, para que as coisas venham acontecer da melhor maneira possível. E a gente louva os irmãos têm se empenhado e têm ombreado juntamente conosco a causa do Senhor aqui nesse lugar. Que Deus ele recompense os irmãos e que a gente continue com esse coração disposto em servir ao Senhor. Amém, meus irmãos? Tava boa a janta ou não tava? Tava boa, né? Porque vocês comeram, né? Vocês comeram, eu vi vocês comendo. Eu ficava lá eu só chamava o número e ficava olhando quem tava passando na fila, né? Tinha uns que passaram assim, né? 3 vezes, né? 4 vezes, né? Mas não faz mal, irmão. Você pagou para comer, tá certo? Tem que comer, aproveita. É bom, né? Comer. Amém, irmãos? Marcos 16. Nós estamos na série de sermões de Páscoa. Domingo que vem é culto de Páscoa. É Páscoa e culto de Páscoa à noite. Nós estamos nessa série aqui, durante esse mês, falando a respeito da Páscoa. Nos 2 primeiros domingos nós falamos a respeito da morte de Cristo, da cruz de Cristo, das palavras de Cristo na cruz, das 3 cruzes do Calvário, falamos semana passada. E nós usamos esses 2 primeiros domingos para falar a respeito da morte. Mas nós enfatizamos que a Páscoa ela não fala somente a respeito da morte de Cristo. Na verdade, se Cristo apenas tivesse morrido, não haveria Páscoa, né? Porque a Páscoa ela fala também a respeito da ressurreição de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar neste domingo, e sobre isso que nós vamos falar no domingo que vem, no próximo domingo, no nosso culto de Páscoa. Domingo que vem é um bom domingo para você evangelizar. Você vai estar com seus familiares, com as pessoas próximas de você. Você precisa convidar essas pessoas para estarem no culto, para virem ouvir o Evangelho, para virem ouvir da mensagem a respeito do Cristo ressurreto. Então, use a sua oportunidade, use essa data como uma maneira de trazer pessoas para ouvirem o Evangelho também. Amém? Marcos. Se não tiver Bíblia, eu acho que vão passar aqui. Eu acho que eles vão botar aqui na... né? Eles vão botar o texto aqui. Marcos capítulo 16, nós vamos ler todo o capítulo, tá? Todo o capítulo 16 de Marcos. Diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas,
fugiram do sepulcro porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus se manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam a caminho do campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Sim, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. E a nossa mensagem de hoje, o tema da nossa mensagem de hoje é as mensagens da ressurreição. Como falei a respeito das 3 cruzes semana passada, que as 3 cruzes do Calvário, elas pregam para nós, a ressurreição de Cristo, ela também prega para nós. E ela fala muitas coisas para nós, muitas coisas ao nosso fazem pensar melhor. As mensagens da ressurreição. Cristo ressuscitou. E essa é a segunda parte da mensagem da Páscoa. Preste atenção, irmão, em tudo que eu vou falar aqui. Sabe por quê? Porque as melhores notícias que o mundo já ouviu, elas vieram do túmulo vazio de Jesus Cristo. As melhores notícias que esse mundo já ouviu, elas não vieram da rede de televisão. Elas nem uma parte do mundo. O túmulo vazio de Jesus, ele nos dá a melhor notícia que nós poderíamos receber. John Stott, ele vai falar o seguinte a respeito da ressurreição: o cristianismo é, em sua essência, a religião da ressurreição. O conceito de ressurreição, ele constitui o cerne do cristianismo. Remover esse conceito é destruir o cristianismo. Ou seja, se remove a ressurreição do cristianismo, acaba o cristianismo. O cristianismo, ele inexiste. Sem ressurreição, o evangelho teria terminado como má notícia. Sabe por que o evangelho é boas novas? Porque Cristo ressuscitou. Sabe por que o evangelho é uma boa notícia? Não apenas porque Cristo morre na sexta-feira, mas porque ele ressuscita no domingo pela manhã. Se ele não tivesse ressuscitado, o evangelho terminaria como más notícias. A história da Páscoa, a história de Cristo, a história da ressurreição do povo de Deus, ela não termina em um funeral. A Páscoa não termina em um funeral, não termina na sexta-feira, ela termina como uma festa. Ela termina com a ressurreição de Jesus como uma festa. Ela não acaba naquele sepulcro, naquela cruz, na sexta-feira da paixão. Ela não termina em morte, ela termina em vida. Preste atenção. Cristo que esteve morto, mas que hoje vive para todo o sempre. É este Cristo que nós pregamos. Nós pregamos sobre o Cristo que esteve morto, mas que agora está vivo. Cristo está vivo. Cristo vive. Nesse exato momento em que nós estamos aqui, o Senhor, Cristo está vivo e recebendo o culto que nós estamos prestando a Ele. À direita de Deus Pai, um Deus homem, que ainda tem as chagas lá, as marcas da cruz,
Cristo que nós cremos, esse é o Cristo que nós estamos cultuando aqui essa noite, um Cristo que está vivo, um Cristo que está à destra do Pai. Nós pregamos um Cristo vivo. O cristianismo é a religião da ressurreição. E a igreja, nós, o povo de Deus, nós somos a comunidade da ressurreição. A igreja é a comunidade da ressurreição. Cristo, quando está pendurado naquela cruz, Ele dá o seu último suspiro, entrega o seu espírito ao Pai. E ali, naquele momento, Cristo morre. Ali, naquele momento, Cristo, Ele é sepultado. Só que sabe o que acontece, irmãos? E no domingo pela manhã, da semana, o domingo, logo pela manhã, Jesus que no primeiro dia da semana, o Jesus que estava nas entranhas da morte, Ele arrancou o aguilhão da morte. No domingo pela manhã, Jesus matou a morte. Veja bem, Jesus matou a morte com a sua morte. A morte foi morta na morte de Cristo. No domingo pela manhã, Jesus matou a morte. No domingo pela manhã, Jesus vitoriosamente. No domingo pela manhã, Jesus inaugurou a imortalidade. No domingo pela manhã, no primeiro dia da semana, Jesus, Ele tomou o aguilhão da morte. Jesus, com sua morte, matou a morte. Ele ressuscitou vitoriosamente, triunfantemente. E ali Jesus inaugura a imortalidade. A morte, meus irmãos, a morte é o rei dos terrores. A morte é o rei dos terrores. A maioria das pessoas tem medo da morte. A morte causa pavor, a morte causa assombro. A morte, ela causa desespero. A morte é o rei dos terrores. Mas sabe qual a boa notícia que nós temos? Que Jesus é o rei dos reis. Que a morte não reina mais sobre nós por causa da vitória de Cristo no domingo pela manhã. Veja bem, meus irmãos, a morte foi vencida. A morte foi vencida. A morte não tem mais a última palavra. Jesus venceu a morte em sua ressurreição. A morte não tem mais a última palavra. Como diz Paulo em 1 Coríntios, foi tragada pela vitória. Cristo vive. Cristo está vivo. Cristo está vivo. E olhe bem, preste atenção, porque Ele vive. Somente porque Ele vive nós podemos crer no amanhã. Sabe por que nós temos esperança no amanhã? Porque Cristo vive. Somente por isso. Como diz o louvor, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós não tememos mais o amanhã. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós também viveremos. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo está vivo. E a sua ressurreição, a ressurreição de Cristo, ela proclama para nós 7 mensagens poderosas. A ressurreição de Cristo, ela proclama para nós, ela anuncia para nós 7 mensagens poderosas. A primeira mensagem que a ressurreição de Cristo proclama para nós: os excluídos são privilegiados. Sabe qual a primeira mensagem que a ressurreição de Cristo proclama para nós? Os excluídos são privilegiados. Olha o que diz o verso 1 de Marcos. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Veja comigo o que diz o verso 6. Diz assim: Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Veja comigo também o versículo 9, que diz assim: vendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, olha isso aqui, no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã, e a primeira pessoa para quem Jesus aparece, é Maria Madalena, que outrora estava possessa por 7 demônios.
Você prestou atenção? Jesus ressuscita. Para quem ele se manifesta primeiro? Para as mulheres. As primeiras testemunhas da ressurreição, as primeiras testemunhas oculares, as primeiras testemunhas do Cristo ressurreto são mulheres. É Maria, Maria Madalena, Salomé. Elas vão ao túmulo, ao sepulcro, elas levam óleo. O anjo fala com elas. Diz que Maria Madalena, aquela que outrora Jesus expulsava, Jesus ressurreto. As mulheres foram as primeiras a testemunhar a respeito da ressurreição de Cristo. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele não aparece primeiro para Pedro, ele não aparece primeiro para João. Quando ele ressuscita dos mortos, ele não aparece primeiro para os discípulos, ele não aparece primeiro para os religiosos, ele aparece para Maria Madalena e as mulheres da Galileia. Ele se dá a conhecer ressurreto para as mulheres. Tá, pastor, o que isso tem a ver? Tudo. As mulheres eram excluídas naquele tempo. O testemunho de uma mulher não valia nada, não era aceito. Os judeus não recebiam testemunho de uma mulher. O que uma mulher falava, o testemunho não tinha validade nenhuma. E aí Jesus, ele quebra um paradigma e ele se dá a conhecer ressurreto primeiramente as mulheres. Aquelas que eram excluídas, aquelas a qual o seu testemunho era inválido para os judeus, eles não aceitavam o seu testemunho. Jesus quebra esse paradigma. Jesus, ele contraria todas as expectativas e se manifesta primeiramente às mulheres. Ele apareceu primeiro àquelas que eram excluídas na sociedade. Ele apareceu primeiro para uma endemoniada, uma mulher que tinha 7 demônios, que estava possessa e que foi liberta por ele. Jesus apareceu primeiro para essas mulheres, as que eram excluídas. Só que você parou para pensar e para analisar? Se você lê os evangelhos, sabe quem são essas mulheres aqui? Essas mulheres aqui, elas são aquelas que sustentavam o ministério itinerante de Jesus. Jesus, ele saía pregando, e diz, em Lucas 8 vai dizer que as mulheres seguiam ele, e que elas mantinham o seu ministério, elas sustentavam com os seus bens, com o seu dinheiro, com as suas riquezas. Essas mulheres, as primeiras que testemunham a ressurreição de Cristo, são as mesmas que haviam sustentado o ministério itinerante de Jesus. Essas mulheres que Jesus se revelou primeiramente a elas, sabe quem são elas? Elas são as que haviam estado no Calvário, elas estavam na crucificação. Veja bem, sabe quem são essas mulheres? Além de estar no Calvário, elas estavam no sepultamento de Jesus. Você não encontrará o relato de nenhum dos discípulos de Jesus no seu sepultamento, mas as mulheres estavam lá. Elas estavam no Calvário, elas estavam no sepultamento. E sabe aonde elas estão nas primeiras horas do domingo pela manhã? Elas estão indo ao túmulo de Jesus, ungir Jesus, embalsamar Jesus. Elas estão indo, sabe, se devotar ao seu Senhor no túmulo. As mulheres. Essas mulheres que Jesus se deu a conhecer primeiramente a elas. Nós olhamos e o texto nos diz que não foi Pedro que foi na primeira hora da manhã no túmulo. Não foi João, não foi nenhum dos outros discípulos, mas essas mulheres, aquelas que eram excluídas, aquelas que o seu testemunho não era válido, essas mulheres são as primeiras a irem ao túmulo de Cristo pela manhã. Essas mulheres são as primeiras testemunhas da ressurreição. São as primeiras. Sabe quem são as primeiras a pregarem a respeito da ressurreição de Cristo? As mulheres. Elas veem Cristo ressurreto, e o que elas fazem? Elas saem falando, ele ressuscitou, ele não está mais lá. Nós fomos lá, a pedra estava removida, tinha um que ele não estava mais presente lá. As primeiras que testemunham, que testificam, são as mulheres. As primeiras que anunciam a respeito da ressurreição de Jesus são essas mulheres. Preste atenção, meu irmão e minha irmã que aqui está. Essas mulheres, elas foram as primeiras testemunhas. Sempre que você se encontra com Cristo, sempre você tem algo para compartilhar com outras pessoas. Sempre. Se você se encontrou com Cristo um dia, você tem algo para compartilhar com outras pessoas. Ainda que para você possa ser insignificante o que você possa ter para compartilhar, se você se encontrou com Cristo, você tem algo para compartilhar. Se você se encontrou com Cristo, você tem algo para edificar a vida de outra pessoa. Essas mulheres,
que eram excluídas, elas são as primeiras a anunciarem a vitória de Cristo sobre a morte. As primeiras. Você parou para pensar? Uma endemoniada, outrora endemoniada, a morte. A morte não pôde mantê-lo por muito tempo naquele sepulcro. A morte não pôde derrotar ele. Essas mulheres, mulheres que eram excluídas pela sociedade, que o seu testemunho não era válido. Essas mulheres são as primeiras a anunciarem a vitória de Cristo sobre a morte. Essas mulheres que eram excluídas pelos homens. Essas mulheres que eram excluídas pela sociedade. Essas mulheres que eram excluídas pela religião, elas são privilegiadas por Jesus na sua ressurreição. Jesus dá o privilégio de se dar a conhecer primeiro. Porque no reino de Deus, os excluídos são. No reino de Deus, aqueles que são excluídos por tudo e por todos, eles são privilegiados. Na sua ressurreição, a primeira mensagem que ela proclama a nós é que os excluídos são privilegiados. A mensagem que a ressurreição de Cristo proclama para nós é que os caídos podem ser levantados. A ressurreição de Cristo proclama para nós que os caídos podem ser levantados. Aqueles que estão caídos podem ser levantados. Olha o que diz o verso de número 7. Aos discípulos dele e a Pedro. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Veja bem, Jesus ressuscita dentre os mortos e o anjo ele traz uma mensagem para aquelas mulheres. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Agora vocês vão e digam aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Há uma ênfase especial. Fale para Pedro. Diga para Pedro que ele ressuscitou. Diga para Pedro que ele está vivo. Você notou aqui que Jesus ele não coloca Pedro em primeiro. Ele não diz, vai e diga a Pedro e aos seus discípulos. Aos discípulos e a Pedro. Sendo que Pedro ele sempre vinha em primeiro na lista. Sempre que Jesus falava ou dava uma ordem, Pedro é sempre quem puxa a fila, é sempre quem faz as perguntas difíceis e é sempre aquele que é mencionado primeiramente. Só que aqui Jesus ele inverte. Ele diz, fale aos discípulos e a Pedro. A ordem aqui é importante. Porque Jesus ele menciona Pedro em uma segunda oportunidade e não uma primeira? Sendo que Pedro era discípulo. Sabe por quê? Porque devido às circunstâncias ocorridas, Pedro ele já não se sentia mais discípulo. Devido a tudo que Pedro ele não se considerava mais um discípulo de Jesus. O Pedro que havia jurado fidelidade máxima a Jesus. O Pedro que havia declarado que se preciso for, morra em seu lugar. O Pedro que ele vai a Jesus e diz, todos podem te negar, eu não vou te negar, eu sou o top aqui do colégio apostólico. Todos podem te negar, eu não. Não, e Jesus dizendo, Pedro, ainda hoje tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Vai dar ruim, não vai dar certo isso aí. Havia jurado fidelidade máxima a Jesus. O Pedro que havia declarado que se preciso fosse, daria a sua vida por Jesus. Este mesmo Pedro, que se julgava melhor, mais valente e mais fiel do que os outros discípulos. Esse mesmo Pedro é o Pedro que nega Jesus. O Pedro que achava que ele era, diferenciado, que ele tinha uma fé superior, que ele tinha uma ousadia superior, que ele não trairia jamais a Jesus. Esse Pedro nega Jesus. Ele não nega uma vez, ele nega 3. Só que Pedro ele não somente nega Jesus. Se você lê o texto, você já viu que ele nega Jesus. E aí a história anda, ele jura que não conhece Jesus. E aí a história anda e ele blasfema contra Jesus. Ele não só nega, ele diz, eu não sei quem é esse aí. Ele blasfema contra Jesus. Ele nega, ele jura não conhecer. Ele blasfema contra Jesus. O Pedro, que em Mateus 16, Jesus disse, olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja.
Tu és Pedro. Quando ele diz tu és Pedro, ele está dizendo assim, tu és Petrus. Tu és um fagulho de rocha. Tu és um pedaço de pedra. Eu sou pedra, eu sou rocha. Tu é um fagulho, Pedro. Tu é Petrus. O Petrus, o fragmento de pedra, sabe o que ele se torna? Pó. Ele vira pó. Ele se tornou pó. Negou, blasfemou, jurou não conhecer a Cristo. Pedro era uma mentira. Essa é a verdade. Pedro ali, ele era uma mentira, uma contradição. Ele se dizia o melhor, ele era o pior. Ele se dizia o primeiro, ele era o último. Meu irmão e minha irmã que aqui está, quantas pessoas, que um dia na caminhada da vida fracassaram? Quantas pessoas que na sua caminhada de fé fracassaram? Que mesmo sendo crentes sinceros, crentes verdadeiros, por conta da sua autoconfiança, caíram. Por conta da sua autoconfiança, tropeçaram e caíram. Quantos não estão hoje envergonhados por terem caído, por terem manchado o nome do Senhor, por terem envergonhado o nome de Jesus? Quantos não estão nessa situação hoje? Quantas pessoas não se encontram assim? Fracassaram na sua caminhada, eram crentes sinceros, eram crentes verdadeiros, mas confiaram demais em si mesmo, confiaram demais na força do seu braço, confiaram demais na sua sabedoria, no seu poder humano, e caíram, e tropeçaram, e hoje estão envergonhados, hoje estão afastados, por terem manchado o nome de Cristo. Assim estava Pedro, dessa maneira estava Pedro. Sabe como nós vamos ver Pedro? Nós vamos ver Pedro que depois que ele nega, ele volta a pescar, ele volta a viver a vida dele normal, ele vai ser pescador. Pedro estava se sentindo assim, ele não se sentia mais um discípulo, ele negou o seu Senhor, ele negou a sua fé. Pedro, ele negou o seu apostolado, o seu discipulado. Pedro desistiu de Jesus. Sabe o que Pedro fez? Ele desistiu de Jesus. Ele desistiu da sua vocação, desistiu do seu chamado. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. E bendito seja o nome do Senhor por isso. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Veja bem, você pode estar caído, fracassado, envergonhado, Jesus não desistirá de você. Ainda que você desista de Jesus, Ele não desiste de você. Ainda que você decida se afastar de Jesus, Jesus trará você de volta. Veja bem, meu irmão e minha irmã que aqui estão hoje, aqui nessa noite, Jesus está aqui. E Ele está aqui com um propósito, Ele quer levantar você que está caído. Se você entrou aqui nessa noite caído, Jesus está aqui para levantar você. Se você entrou aqui nessa noite caído, Jesus está aqui para te dar mais uma oportunidade. Ele quer dar um recomeço para você. Ele quer dar uma nova oportunidade para você. Mesmo que você tenha negado a Jesus, mesmo que você tenha caído frequentemente, mesmo que você olhe para você e não veja mais solução para a sua vida, Jesus está hoje aqui. Ele quer levantar você, Ele quer restaurar a sua vida. Jesus está aqui hoje. Ele quer, irmão, colocar você de pé. Ele quer pegar você pela sua mão e colocar você de pé. Ele está aqui para perdoar os seus pecados. Ele está aqui para limpar você da sua imundícia. Ele está aqui para te dar recomeço. Jesus está aqui essa noite para levantar você, meu irmão. Ele está aqui para levantar você, minha irmã. Essa é a mensagem da ressurreição. A mensagem da ressurreição, ela proclama a nós que os caídos podem ser levantados, que os caídos podem ser colocados de pé. A boa nova do túmulo vazio, ela fala sobre um novo começo. A boa nova do túmulo vazio, ela fala de perdão, ela fala de esperança, ela fala de restauração. Jesus pode colocar você de pé aqui essa noite. Ele está aqui para isso. Ele trouxe você aqui para isso. Se você está caído, Jesus levanta você aqui essa noite, meu irmão e minha irmã. Talvez você está envergonhado, está afastado da graça e da presença de Deus. Jesus pode levantar você aqui essa noite. A terceira mensagem que a ressurreição proclama para nós
é sobre o início de uma nova criação. A terceira mensagem que a ressurreição proclama para nós é sobre o início de uma nova criação. Veja comigo o verso 2. Verso 2 de Marcos 16. Vai dizer assim: e bem cedo, preste atenção, e bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. E bem cedo no primeiro dia da semana. Agora veja o que diz o verso 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Qual? Domingo. Então Jesus ele ressuscita em um domingo. Jesus ele ressuscita no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã. Quando Deus ele inicia a sua criação em Gênesis, ele inicia quando? No primeiro dia da semana. Ele finaliza ela em qual dia? No sexto. E no sétimo dia ele descansa. Agora Jesus ele está iniciando uma nova criação. A partir da sua morte e ressurreição na cruz. Ele inicia quando? No primeiro dia da semana. Pastor, o que isso significa? Qual a diferença que isso faz na nossa vida? Toda a diferença. Sabe por que nós estamos reunidos aqui no domingo? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Porque o domingo é o primeiro dia da semana. Redobre a sua atenção, porque o que eu vou falar aqui é muito importante. O domingo é o dia do Senhor. O que é o domingo? O domingo é o dia do Senhor. Por isso que nós estamos reunidos aqui hoje, no primeiro dia da semana. Porque hoje é o dia do Senhor. Neste dia, a obra da redenção foi inaugurada. Sabe o que é o domingo para um cristão? O domingo é o dia da celebração. É isso que o domingo é para nós. O domingo para um cristão é o dia da celebração. O domingo para um cristão é o dia do Senhor. Sabe o que é o domingo para um cristão? O domingo em que Jesus venceu a morte. Sabe o que é o domingo para um cristão? É o dia em que Jesus matou a morte. Sabe o que é o domingo para um cristão? É o dia em que Jesus ressuscitou da morte e se tornou a primícia para aqueles que dormem. Isso é o domingo para um cristão. Não é o dia de nós vivermos a nossa vida do jeito que nós imaginamos, porque nós trabalhamos a semana inteira e afinal de contas nós temos só o domingo. Não. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia de celebração, é o dia do Senhor. É por isso que nós cristãos adoramos o Senhor, no dia do Senhor. É por isso que nós estamos aqui em um domingo, adorando ao Senhor no seu dia, nos reunindo como igreja no dia do Senhor. Esse dia deveria ser sagrado para nós, irmãos. Esse dia é um dia santo para a igreja. Deveria ser um dia separado para nós. É um dia em que nós temos um propósito: estar em comunhão, cultuando ao Senhor. E nada deveria nos impedir de fazer isso. Nada. Nada. Nenhum obstáculo. Nada. Eu estou cansado, todos estamos. Eu tenho compromisso, todos temos. Eu tenho que trabalhar na segunda, todos temos. Veio visita, eu tenho parentes, veio amigos, todos nós temos. Mas o dia do Senhor é um dia sagrado. Ou deveria ser um dia sagrado para nós, e não tratado com leviandade. Jesus ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Foi no primeiro dia da semana que ele ressuscitou. Sabe quando Jesus aparece para os discípulos a primeira vez? No primeiro dia da semana, no domingo. Sabe quando o Espírito é derramado em Pentecostes, em Atos 2? No primeiro dia da semana, no domingo. Sabe aonde a igreja se reunia em Atos 27 para ter comunhão? No primeiro dia da semana. Sabe qual o dia que Jesus aparece para João na ilha de Patmos glorificado? No primeiro dia da semana. Será que é acaso? Será que Jesus fez todas essas coisas no primeiro dia da semana? Por acaso? Não. Ele está dizendo: o domingo é o meu dia. O domingo é o dia que o meu povo se reúne para me adorar. O primeiro dia da semana se tornou o dia de celebração do povo de Deus. É para isso que estamos aqui, para celebrar o nosso Deus. O primeiro dia da semana é o dia que nós celebramos a morte, a vitória de Cristo sobre a morte. É para isso que nós estamos aqui.
reunidos como igreja no dia do Senhor, para celebrarmos a vitória dele sobre a morte. Hoje é o dia que o Senhor nos deu. Hoje é o dia que nós nos reunimos para adorá-lo, no seu dia. Uma pergunta para você, meu irmão: como você tem tratado o dia do Senhor? Como você tem tratado o domingo? De que forma você tem tratado o culto ao Senhor? O domingo para você é a reunião do povo de Deus? É uma prioridade? Você se levanta no domingo e diz: amanhã, hoje é dia de culto, e nada vai me impedir de ir no culto. Nada, nada. Você se levanta com esse entendimento que o domingo é o dia do Senhor? O domingo é o dia que você estará na reunião com o povo de Deus, com seus irmãos, para louvar a Deus. É uma prioridade para você o domingo, o dia do Senhor? É uma prioridade na sua agenda? Talvez eu vou pegar um pouquinho pesado aqui, não me leve a mal. Se você levar a mal, está tudo certo também. Quais têm sido as suas desculpas para não estar reunido com o povo de Deus no domingo, no dia do Senhor? Quais têm sido as suas desculpas para isso? O que tem te impedido? O que tem te afastado? O que tem roubado a prioridade do domingo ser o dia do Senhor? Na sua ressurreição, Jesus ele proclama o início de uma nova criação. E ele deixa claro para nós um dia que ele separou para nós o adorarmos. Nós falamos muito do adventista, que o adventista guarda o sábado. Eles estão guardando um dia. Nós deveríamos guardar um dia do Senhor. Ele trabalha em 6 e descansa no 7º. Um dia deveria ser dado ao Senhor. Um dia nosso nós deveríamos entregar ao Senhor. A quarta mensagem que a ressurreição proclama a nós é que o cristianismo é um movimento. Veja o verso 7 novamente. Vai dizer assim: mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante, ele vai à frente de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Diga aos discípulos, diga a Pedro que ele vai à frente. Ele vai encontrar vocês lá na Galileia. Nós precisamos entender, irmãos, que o cristianismo é mais do que um amontoado de doutrinas. Ele é mais do que isso. Ele é mais do que doutrina, é mais do que dogmas, ele é mais do que uma instituição. O cristianismo, ele é mais do que uma organização. Ser cristão é seguir as pegadas do Cristo ressurreto que vai à nossa frente. Então ele vai à nossa frente, o que nós estamos fazendo? Seguindo as suas pegadas. O cristianismo é a religião do caminho. Ele é a religião do caminho, Cristo é esse caminho, e nós seguimos as suas pegadas. Nós não precisamos temer o amanhã, porque Ele está à nossa frente. Sabe por que nós não precisamos temer o amanhã? Jesus está à nossa frente, Ele está diante de nós. Nós não precisamos temer o futuro, sabe por quê? Porque Ele venceu, irmãos. Ele venceu, Ele morreu, Ele venceu a morte, e Ele vai à nossa frente. Nós não precisamos temer o julgamento, pois Ele já nos declarou justificados diante do seu trono. Ele está à nossa frente. Nós seguimos o Cristo vencedor, um Cristo que ressuscitou, um Cristo que está diante de nós. Nós seguimos um Cristo que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Ele está à frente de nós. Jesus está sempre com você, sempre, todos os dias, todos os momentos, em todas as circunstâncias. Sabe qual a certeza que você pode ter? Que Cristo está adiante de você. Você não está caminhando sozinho. Você não está caminhando solitário. Cristo está com você. Ele está sempre liderando você. Ele está sempre adiante de você. Ele está sempre acompanhando você. Há uma quinta mensagem que a ressurreição de Cristo proclama a nós. A ressurreição de Cristo proclama a nós a transformação da rotina em uma celebração com Jesus. O que a ressurreição faz? Ela transforma a nossa rotina diária, sabe? Todos nós temos uma rotina diária, e muitas vezes nós não vemos Jesus passar. Lembra onde que? Nós não vemos Jesus passar, Ele está passando, porque nós estamos muito na rotina, nós caímos na rotina. E aí Jesus está passando, né? Aí ele vem uma pessoa, ele envia outra, ele envia uma circunstância, só que a gente não está vendo Jesus passar. Porque a gente está muito perdido na nossa rotina, a gente está muito ocupado. A geração do nosso tempo é a geração que está muito ocupada. Ela está muito ocupada. Jesus está passando por ela, e elas não veem que é Jesus.
Onde passou 3 aqui no teatro, né? Ele não conseguiu perceber que era Jesus que estava se apresentando para ele. Assim há muitas pessoas, irmãos. Muitos de nós não percebem mais Jesus próximo a nós. Muitos de nós caiu na rotina. Muitos de nós está tratando como comum que é sagrado. Então nós não conseguimos mais perceber Jesus. Nós não conseguimos mais ouvir Jesus. Nós não conseguimos mais ver Jesus, porque o santo se tornou comum para nós. E isso é um perigo. Quando as coisas santas se tornam comuns para nós, isso é muito prejudicial para a nossa fé. Então é comum, eu já sei o que o pastor vai pregar, eu já sei o que o pastor vai falar, eu já conheço essa passagem bíblica, eu já conheço tudo o que está sendo falado. Isso para mim é tudo repetição. Se tornou comum o sagrado. E isso é um perigo, irmãos. Porque se o sagrado se torna comum para nós, nosso coração ele endurece. E dificilmente o Espírito consegue comunicar conosco. Muitos de nós estão na rotina. Só que a ressurreição de Jesus, ela transforma a nossa rotina em uma celebração de encontro com Jesus. Você viu que Jesus diz no verso 7? Eu vou adiante de vocês para a Galileia. O que era a Galileia? Era o lugar onde eles moravam, os 11. Judas não, mas os outros 11 sim. A Galileia era o lugar de habitação deles, era a casa deles, era a cidade deles, era a localização geográfica deles. Na Galileia a vida dos discípulos se desenvolvia. Jesus disse, eu vou na frente de vocês lá na Galileia, lá onde a vida de vocês acontece, lá onde a vida de vocês ela se desenrola, é lá que Jesus vai, é lá. Sabe aonde a sua vida se desenrola? Jesus vai à sua frente lá. Lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, você que é jovem, é lá que Jesus vai, na sua frente. Jesus ele vai adiante dos discípulos, na Galileia, o lugar de habitação deles, o lugar onde a vida deles se desenrolava. O Cristo ressurreto, ele se encontra conosco, não apenas na igreja também, no culto também, mas não apenas na igreja, não apenas no culto. O Cristo ressurreto, ele não está preso em um espaço físico, ele se encontra conosco aqui, ele está aqui hoje. Hoje nós estamos nos encontrando com Ele, estamos nos relacionando com Ele, estamos cultuando a Ele, mas Ele não se encontra conosco apenas na igreja, não apenas em cultos, não apenas em retiros, não apenas em conferências, não. Jesus vem ao nosso encontro na nossa Galileia, no lugar onde a nossa vida se desenvolve. É lá que Ele vem ao nosso encontro, lá no emprego, Ele vai à nossa frente lá. Lá na nossa família, Ele vai à nossa frente lá. Lá na nossa casa, Ele vai à nossa frente lá. Na sua cozinha, Ele vai na sua cozinha, à sua frente lá. Jesus vai na sua Galileia, no lugar onde a sua vida se desenvolve, aonde a sua vida acontece, lá Jesus vai. Lá onde você tem luta, Ele vai à sua frente lá. Sabe, lá onde você tem, Ele vai à sua frente lá. Lá onde as suas feridas estão abertas, Ele vai à sua frente. Ele vai à sua frente. Ele se encontra com você no cotidiano da vida. Conosco, irmãos, não apenas no culto, mas no cotidiano da vida, na vida diária, sabe, no chão da vida, nas coisas simples da vida, nos ambientes que frequentamos, nas coisas que fazemos. Jesus está se encontrando conosco ali. Só que muitas vezes estamos na rotina e nós não estamos vendo Ele ali. Ele está ali, no nosso cotidiano. Ele está na nossa Galileia, Ele foi à nossa frente, no nosso lugar, no lugar onde a nossa vida se desenrola. E muitas vezes nós estamos, cegos. Nós não enxergamos mais Ele, mas Ele está lá, onde a nossa vida está se desenrolando, na rotina da sua vida. Minha vida, eu tenho uma rotina, minha vida é uma rotina, Jesus está lá nela. O que você talvez precise é achar, Jesus, onde é que Tu está aqui na rotina da minha vida? Aonde o Senhor se encontra aqui? Porque Ele está lá. Ele sempre está lá. É muita rotina, Ache Jesus na sua rotina. Traga Jesus para dentro da sua rotina. Traga Jesus para fazer parte da sua vida, irmão. A vida, todo mundo tem rotina, claro, sem rotina ninguém vive. Se perde a rotina, vira bagunça. Então a rotina faz parte, a questão será do Cristo? Será que nós não estamos perdidos na nossa rotina e nós não achamos Jesus mais? E Jesus está ali assim, né? Nós estamos trabalhando atormentados, atordoados. Nós temos que fazer, temos que entregar, temos que produzir, nós temos que fazer. E aí nós não enxergamos o Cristo na nossa rotina.
E Ele está ali, dizendo: eu estou aqui. Quem sabe você me chama para fazer parte da sua rotina? Quem sabe você deixa eu participar? Quem sabe você traz Jesus para todas as irmãos, por achar que Jesus está no culto apenas, e por viver como se Jesus não estivesse fora do culto. Ele está fora do culto. Ele está todo o tempo conosco. Ele está na rotina da nossa vida. Lá no cotidiano da sua vida, Jesus vai se encontrar com você. Lá no cotidiano da sua vida, é lá que Ele vai curar você. Sabe, você precisa de cura, e aí a gente pode falar de cura física, cura na alma, você precisa de algum tratar específico de Jesus. É lá na sua rotina diária que Jesus vai fazer isso. Lá no seu cotidiano que Ele vai curar você. É lá no cotidiano da vida que Jesus Ele vai trazer um novo cenário sobre a sua vida. É lá, nesse lugar, que Ele vai restaurar a sua vida, vai trazer um novo cenário sobre a sua vida. Jesus, irmãos, está aqui hoje. Hoje, o Senhor se encontra no nosso meio. Ele está aqui, na sua Galileia, na sua família, no seu casamento, na sua parentela. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer entrar na sua vida de fato. Ele quer fazer parte da sua vida, irmão. Sabe, esse fazer parte aqui, ele é poético, não é como se ele não tivesse autoridade para entrar. Porque Ele já está. A questão é que às vezes Ele estando, nós estamos com a nossa vida tão atabalhoada, que mesmo Ele fazendo parte da nossa vida, Ele fica de lado na nossa vida. E isso é possível. Você pode ter um relacionamento e o seu marido, ele faz parte da sua vida. Só que você pode deixar ele de lado. E ele não deixará de fazer parte da sua vida. Ele continua sendo seu marido. Jesus é o Senhor da nossa vida, irmãos. E muitas vezes nós deixamos Jesus de lado. Nós deixamos Jesus fora da nossa rotina, mesmo Ele sendo o Senhor da nossa vida. Jesus, Ele quer entrar na sua Galileia. Ele quer transformar a sua rotina em uma celebração de encontro diário com Ele. A sexta mensagem que a ressurreição proclama para nós. A ressurreição de Jesus proclama para nós que a vitória sobre a morte é lidar sempre com o sobrenatural na naturalidade da vida. O que a ressurreição proclama? Ela proclama a vitória sobre a morte. E como nós lidamos com isso? Com o sobrenatural na naturalidade da vida. Olha o que diz o verso 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro. Então elas vão ao sepulcro. Jesus não está mais lá. O anjo fala com elas. E aí elas saem do sepulcro. Elas desesperadas. Elas saem de lá, sabe, temerosas. Saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor. E as solas não um anjo fala com elas e elas saem de lá apavoradas. Elas saem de lá assombradas. Porque Jesus, que disse que ressuscitaria, ressuscitou. Jesus, que disse que era o Salvador, que morreria, mas que ressuscitaria, não estava mais lá. E isso causa assombro naquelas mulheres, temor nelas. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Um Salvador morto não pode salvar a ninguém. Um Salvador morto não salva ninguém. Um Cristo morto ele não produz impacto em ninguém. Faz diferença. Ele morreu, como ele morreu, muitos morreram. Um Cristo morto, ele não produz impacto em ninguém. Um Cristo vencido pela morte, ele é digno de dó. Um Cristo preso na cruz, ele não pode salvar a ninguém, porque ele mesmo está preso lá. Se ele ficou preso naquela cruz, ele não pôde salvar a ele mesmo, como ele vai salvar a outros? Esse Cristo é um Cristo digno de dó, é um Cristo digno de pena. Um Cristo preso no madeiro, que está preso lá, ele não conseguiu sair de lá, como ele vai tirar outras pessoas da morte? Um Salvador morto não pode salvar a ninguém. Um Cristo que não produz ninguém, morto, mas o Cristo que triunfou sobre a morte, o Cristo que triunfou sobre o diabo, que triunfou sobre os demônios, que dá vitória a cada um de nós, esse Cristo produz temor. Esse Cristo, ele produz temor naqueles que o conhecem. Esse Cristo nos faz temer. Um Cristo que não está preso na cruz.
Um Cristo que ele venceu o diabo na cruz. Um Cristo que venceu os demônios na cruz. Um Cristo que botou o pecado naquela cruz. Ele matou a morte na sua ressurreição. Esse Cristo deveria nos fazer temer. Esse Cristo deveria fazer o nosso coração se encher de temor. Esse Cristo, ele impacta a vida das pessoas. Sabe por que você está aqui hoje? A sua vida um dia foi impactada por Jesus exatamente por conta da sua ressurreição. Exatamente. Ou você creria num Salvador que não pôde salvar a si mesmo? Ou você creria em um Senhor que vai ressuscitar você se Ele mesmo não conseguiu estar vivo? O que nos impacta é a ressurreição de Cristo dos mortos. O Cristo vencedor que opera milagres, que cura enfermos, que acalma tempestades, que levanta o morto da sepultura. O Cristo vitorioso que liberta os possessos de demônios, como Ele fez com Maria Madalena. O Cristo vitorioso que Ele pega os e recupera eles, que pega os perdidos. O Cristo vitorioso é aquele que estava morto, mas hoje está vivo. Ele está vivo, Ele não está mais morto. O Cristo vitorioso é aquele que está aqui, irmãos, para impactar a sua vida. Sua vida precisa ser impactada pela vida de Cristo. A sua vida precisa ser impactada pela ressurreição de Cristo. O Cristo vitorioso é o único que pode mudar a sua vida. É o único. É o único que pode mudar. O Cristo vitorioso. Esse Cristo causa assombro. Ele causa assombro. Porque com Ele o caído pode ser levantado. Porque com Ele o covarde. Porque com Ele o possesso de demônios pode ser liberto. Porque com Ele a família destruída pode ser restaurada. Porque com Ele tudo pode acontecer. Esse Cristo, Ele causa temor. As mulheres temeram. Você não teme ao ler Apocalipse. Você não teme ao ler aquilo. Ao ler que Ele vem montado em um cavalo branco, com uma espada na sua coxa. Você não teme em saber que sai uma espada da sua boca, que os seus olhos são como chamas de fogo. Você não teme isso? Você não teme que a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará diante dele? Isso não causa temor em você, não causa assombro em você, não causa espanto em você. O seu coração não teme diante disso, em saber que Cristo virá ressurreto, montado em seu cavalo branco, e Ele não virá mais para nos salvar, Ele virá para julgar o mundo. Você não teme ao ler e ver que Cristo está vivo? A ressurreição de Cristo deveria causar impacto e temor no nosso coração. Nós deveríamos temer, irmãos. Isso deveria nos causar assombro. Aquelas mulheres temeram. Aquelas mulheres, elas ficaram desesperadas. O Cristo ressurreto, Ele causa assombro, Ele levanta o caído, Ele faz com que o covarde se torne um herói. Ele faz com que aquele que não servia para nada seja um instrumento nas suas mãos. Esse é o Cristo ressurreto. O Cristo que Ele faz com que nós lidemos com o sobrenatural de forma natural. Com que nós vejamos aquilo que é sobrenatural de forma natural. Esse Cristo quer impactar a sua vida e a sua vida precisa ser impactada por isso. A sua vida precisa ser impactada por esse Jesus. O Cristo que está vivo. A sétima mensagem que a ressurreição de Cristo proclama para nós é que a morte não tem mais a última palavra. Sabe qual a sétima mensagem que a ressurreição proclama para nós? A morte não tem mais a última palavra. Veja bem, a morte não tem mais poder sobre nós. Não tem. A morte não nos governa mais. A morte não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. O versículo 6 vai dizer assim: Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele não está aqui, Ele está vivo. O túmulo está vazio. A cruz está vazia, mas o trono não está vazio. O trono está ocupado. Ele está sentado no trono ao lado da destra do Pai. A cruz está vazia hoje. O sepulcro está vazio hoje, mas o trono não. Ele está sentado no trono. A morte não tem mais a última palavra. Aquelas mulheres, Maria Madalena, Susana, aquelas mulheres, enquanto caminhavam para o túmulo, elas tinham uma preocupação. Elas estão caminhando e elas vão perguntando: como nós vamos tirar a pedra? Há uma pedra. Frágeis,
não teriam força suficiente para remover aquela pedra. Por quê? Porque era necessária a força de 20 homens pelo menos, para que aquela pedra fosse removida da boca do sepulcro. Samar Jesus, e elas têm uma preocupação: como vamos remover? Verso 3, diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? A preocupação delas era quem removeria aquela pedra. Uma pedra que para elas, pela força delas, era impossível de ser removida. E aí elas chegam no sepulcro. E quando elas chegam no sepulcro, a pedra está removida. Quando elas chegam no sepulcro, pedra, não tem mais rocha nenhuma. Quando elas chegam naquele sepulcro, aquela grande pedra está removida, o túmulo está vazio, e um anjo ele dá uma mensagem para elas: ele está vivo, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Essa é uma mensagem poderosa. Ele não está aqui, ele está vivo. Aquela pedra removida é um memorial da vitória de Cristo sobre a morte. Sabe o que significa aquela pedra removida? Cristo venceu a morte. Quando aquela pedra não está mais na boca daquele sepulcro, sabe o que isso está apontando? Jesus venceu a morte, ele não está aqui. Essa pedra que 20 homens não poderiam, que 20 homens, necessitaria 20 homens para arrastá-la. Jesus não precisou da força de nenhum deles, ele não está aqui. A pedra não prendeu ele, o sepulcro não prendeu ele, a morte não teve poder sobre ele. Aquela pedra removida é um memorial da vitória de Cristo sobre a morte. Jesus, ele arrancou o aguilhão da morte, ele triunfou sobre ela. Veja bem, Jesus triunfou sobre a morte, triunfou. Isso é poderoso demais, irmãos. Isso é poderoso demais para você que tem medo da morte. Você que está aqui hoje, sabe, você que tem medo de morrer, você que sonha, fica ansioso, e agora, e se eu morrer amanhã, e se a minha vida acabar amanhã, Jesus triunfou sobre a morte. Veja bem, aquilo que Jesus triunfou sobre isso. Ele triunfou sobre a morte, ele venceu a morte, ele tomou o aguilhão da morte. A cruz não é o fim da história, a sexta-feira da paixão não é o fim do drama. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo. O túmulo não é o fim da nossa vida, não acaba aqui, o nosso tempo não acaba aqui. Não, agora eu vou viver aqui, depois que eu viver aqui, acabou, não acabou. Depois que acabar aqui, aqui começa para valer. Você quer saber aonde começa a sua vida? Quando acaba a sua vida aqui. Aí a sua vida vai começar, irmão. Aí ela vai começar para valer, de verdade. É lá que você vai viver de verdade. Aqui você é peregrino, você está passando. Mas a nossa vida verdadeira, ela começa após a morte. Após o nosso corpo ser colocado no sepulcro. O túmulo não é o fim da nossa existência. A morte não tem mais a última palavra. A morte não governa mais as nossas vidas. Não governa, irmãos. O nosso Redentor não está no túmulo. O nosso Redentor não está no túmulo. Ele não está no sepulcro. Você pode ir, você conhece os grandes líderes das grandes religiões. Você vai lá no sepulcro, no túmulo, na lápide de Buda, e Buda está lá. Os seus restos mortais estão lá. Você vai no sepulcro, na lápide, no caixão de Maomé. Maomé está lá, os seus ossos estão lá, os seus restos mortais estão lá. Allan Kardec, né, o pai do espiritismo, né, o seu corpo está lá. Os seus ossos estão no seu sepulcro. Mas se você for no túmulo de Jesus, não há nada lá. Não há um corpo, não há um resto mortal. Há uma placa dizendo: ele não está aqui. Esse lugar está vazio. Jesus ressuscitou, ele vive. A morte não pôde detê-lo, o túmulo não pôde detê-lo, a pedra não pôde detê-lo. A morte não teve a última palavra sobre a vida de Jesus. A morte não tem a última palavra sobre as nossas vidas. O túmulo de Jesus está vazio. Ele está vazio. E sabe o que é poderoso aqui? O que é poderoso é que o túmulo está vazio. A pedra foi removida. E ela não foi removida de fora para dentro. A pedra ela não foi removida por pessoas que estavam fora. A pedra foi removida de dentro para fora. De dentro para fora, o sepulcro foi aberto. O seu túmulo está vazio, o seu túmulo foi aberto de dentro para fora. Nenhum poder pôde deter o Filho de Deus. Nenhum poder pôde deter o Filho de Deus.
poder, nem amônios. A morte não tem a última palavra. É o que viver é Cristo e o morrer é lucro. Para um cristão é motivo. No cristão, a tristeza nos céus é um pecador que foi redimido pelo Senhor e que está entrando na eternidade para Cristo. A morte agora não é mais não. Para morrer é lucro. Para um cristão, irmãos, morrer é partir para estar com Cristo. O que Paulo vai dizer que é incomparavelmente melhor. É isso que é a morte para nós. Para um cristão, a morte é partir para morar com Cristo. Será que há algo melhor do que morar com Cristo? Será que há algo melhor do que a eternidade com Cristo? A morte foi vencida. Jesus venceu a morte. O seu túmulo foi aberto de dentro para fora. A ressurreição de Cristo, ela nos traz essas mensagens. A ressurreição de Cristo, ela comunica essa mensagem poderosa a nós. E o que nós devemos fazer com isso? Qual a nossa parte? O que nós fazemos diante de verdades tão poderosas a respeito da ressurreição? Como nós aplicamos essa mensagem na nossa vida? Como nós podemos pegar tudo isso que está sendo falado aqui e aplicar isso de forma prática nas nossas vidas? Como viver isso? Como aplicar essas verdades? O que fazer diante do poder da ressurreição? Há uma coisa a ser feita. Devemos proclamar essa mensagem a todo mundo. Essa mensagem proclamar as mulheres devoradas. Só que depois elas vão e pregam. Olha o que diz os versos 10 e 11. E partindo ela, foi anunciá-lo aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Aí tem a mensagem. Aí tem lá, e vai dizer que Jesus apareceu para dois discípulos. Jesus para esses discípulos não empregam aos discípulos em Jerusalém. Sabe o que eles fazem? Existem no seu coração, não recebem a mensagem de Cristo. Seja uma comum, a tarde nosso coração está. Os discípulos endureceram seu coração para a mensagem. Jesus se manifesta aos discípulos em Emaús, eles vão e pregam, e o texto vai dizer: e indo eles um aos demais, mas também esses não sabe o que Jesus faz? Eles estavam eles censuram, tinham visto Jesus então vê o sepulcro vazio. Vocês não acreditaram. Aí eu vou, me revela dois discípulos do caminho de Emaús. Vocês também não acreditaram. Vocês precisam se converter. O coração de vocês está muito duro para a palavra. Eu enviei eles disseram que tinham me visto ressurreto e vocês não receberam a mensagem. Jesus, ele exorta aqueles discípulos. Ele chama eles ao arrependimento. Ele vai atrás disso. Ele diz assim: e disse-lhes: vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados.
Jesus então envia os discípulos. Se você que está aqui hoje, irmão, você creu no Senhor, se você foi restaurado pelo Senhor Jesus, levante-se. Você precisa se levantar, você precisa pregar, você precisa mostrar ao mundo essa mensagem. Você precisa dizer que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele voltará, que Ele perdoa pecados, que Ele não está preso naquela cruz. Pregue a todos que Jesus ressuscitou, pregue que Ele reina, pregue que Ele está vivo, pregue que Ele salva. Jesus salva, olha que mensagem simples, Jesus salva. Jesus salva, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa para você, Jesus salva, Ele quer transformar a sua vida. Você já parou para pensar que às vezes nós perdemos a oportunidade de falar para uma pessoa, Jesus salva, Ele salva. A sua vida está nessa condição, mas deixa eu falar algo para você, Jesus salva. Ele salva, Ele quer salvar a sua vida. Jesus salva, pregue às pessoas que Ele salva, pregue que Ele perdoa pecados. Diga às pessoas, olha irmão, você está pecando, não entre em condenação, Jesus perdoa você. Ele perdoa os seus pecados, se arrependa. Lance os seus pecados aos pés dEle. Pregue às pessoas que Jesus irá voltar, porque Ele irá voltar. Ele breve irá voltar. E sabe o que vai acontecer? Se você obedecer ao ID, que não é uma sugestão, é uma comissão. Se você obedecer à ordem de ir e pregar o Evangelho, Jesus diz assim, e estes sinais seguirão os que creem. Veja bem, os sinais seguem quem crê. Nós corremos atrás dos sinais, só que a Bíblia está dizendo que os sinais têm que correr atrás de nós enquanto nós vamos pregando. E estes sinais seguirão os que creem. E aí há diversos sinais que Jesus diz que testificarão. Ele diz que no nome dele nós expulsaríamos demônios. Ele diz que no nome dele nós falaríamos novas línguas. Ele diz que no nome dele, se nós bebêssemos algo mortífero, não nos faria mal. Se nós pegássemos em serpentes, elas não fariam mal algum a nós. Ele diz que se nós crêssemos e obedecêssemos a sua grande comissão, nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Só que ele diz, vocês precisam ir. Os sinais, eles seguem os que creem. E quem crê vai. Quem crê prega. Quem crê anuncia. Quem crê fala que Jesus salva. Quem crê fala que Jesus perdoa. Quem crê fala que Jesus vai voltar. Se você crê que Jesus de fato vive, você vai pregar isso. Não há como você crer algo e você não falar sobre isso. A nossa crença, ela domina o nosso coração e ela domina os nossos lábios. Pastor, vocês só falam de Jesus na igreja? Sim, Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele tem que tomar conta do nosso coração, dos nossos lábios, da nossa vida, o maior tempo e o máximo possível. Os sinais seguem os que creem. Seguem. Você quer ver pessoas sendo curadas? Pregue. Você quer ver pessoas sendo libertas? Pregue. Você quer ver pessoas sendo curadas de enfermidades? Pregue, pregue. Pregue sobre Cristo. Vai, fale sobre Jesus, fale sobre o poder da ressurreição. E você vai ver que Jesus, Ele fará sinais, prodígios e maravilhas. É uma promessa. É uma certeza que nós temos. Que Ele cumprirá a sua promessa. Você pode ter certeza que aqueles que obedecem a essa ordem têm essa promessa e que Deus irá te capacitar. Deus irá dar poder. Sabe onde nós podemos ver isso? Atos dos Apóstolos. O que acontece em Atos dos Apóstolos? Eles vão. E quando eles começam aí, sabe o que acontece? Os milagres começam a acontecer. O paralítico levanta. O cego começa a enxergar. O coxo que não caminhava desde a infância, ele é colocado de pé. Só que eles vão, e na medida que eles vão, Deus Ele dá poder. Deus Ele dá graça. Deus Ele derrama o Espírito. Eles vão. Eles obedecem à ordem. Olha o que diz o restante do texto. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Olha isso aqui. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, à medida que eles foram, Jesus estava à destra do Pai, mas Ele foi confirmando com sinais. Ele foi curando, Ele foi libertando, os demônios foram se submetendo, a obra de Deus foi avançando. Nós precisamos obedecer o ID, irmãos. Nós precisamos pregar a respeito do Cristo ressurreto. A mensagem da ressurreição é: os excluídos são privilegiados, os caídos são levantados, uma nova ordem, uma nova criação se inicia. O cristianismo, ele é um movimento. A vitória sobre a morte é lidar sempre com o sobrenatural na naturalidade da vida. A morte não tem a última palavra. A ressurreição fala conosco.
E aquele que ressuscitou dentre os mortos está à destra do Pai e diz: vai e pregue, vai e anuncie, vai e fale que eu estou vivo, que eu salvo, que eu perdoo pecados, que eu voltarei para buscar um povo redimido no meu sangue e que crê que eu estou vivo. Pregue, irmão, pregue, pregue sobre isso. Essa semana é a Semana Santa que nós dizemos, né? Muitas pessoas vão estar vulneráveis para a mensagem. Essas datas as pessoas elas se tornam mais suscetíveis. Fale de Jesus para as pessoas. Fale, explique quem Jesus é para elas, porque às vezes elas têm um entendimento errado de quem Jesus é. Mas você tem um entendimento correto. Você tem a mensagem correta. Fale. Fale que Cristo ressuscitou. Fale por que Ele ressuscitou. Fale o que Ele fez na sua ressurreição. Fale sobre o poder dessa ressurreição nas nossas vidas quando nós cremos em Jesus. Pregue. Pregue sobre Cristo essa semana. Jesus vai te dar a oportunidade, vai colocar pessoas religiosas do seu lado essa semana. Porque nessas datas os religiosos eles aparecem, e aqui religioso não é um sentido pejorativo de uma pessoa. Religioso é pessoas que elas se devotam a Deus nessas datas. Aproveite essas oportunidades. A mensagem, uma mensagem poderosa. Cristo está vivo, Ele ressuscitou. Fale sobre isso, pregue sobre isso. Vamos lançar um desafio aqui hoje, antes de nós orarmos e louvarmos a Deus. Eu quero desafiar você, irmão, a pregar para pelo menos uma pessoa durante essa semana, a respeito da ressurreição de Jesus. Faça isso da maneira que você achar melhor. Se não for no 1 a 1, se você tiver que mandar uma mensagem, se você tiver que fazer uma ligação, o que você tiver que fazer. Mas eu quero desafiar a igreja. Vamos pregar sobre Jesus na semana que nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Vamos falar sobre o poder da sua ressurreição. Vamos pregar que Ele está vivo. Porque cremos, vamos comunicar isso ao coração de outras pessoas. Vamos tentar trazer pessoas ao nosso culto de domingo. Domingo nós vamos pregar, eu já vou adiantar para você o tema da mensagem. Nós vamos pregar sobre o som da ressurreição. Nós vamos falar sobre o som que a ressurreição traz sobre as nossas vidas. Traga pessoas, evangelize durante essa semana. Jesus vai nos abençoar com um culto poderoso no próximo domingo, irmãos. Que pessoas possam estar aqui para serem evangelizadas e que nós possamos ver a graça de Deus tocando o coração de pessoas. Deus fará isso através da minha vida.